Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Summit Somos 2020, Somos Digital. Ontem nós tivemos um bate-papo com o professor presidente da Somos Educação, o Mário Ghio, que foi muito legal, aliás. E a oportunidade de assistir a palestra interessantíssima do neurocientista Billy Nascimento. E hoje nós começaremos o nosso dia com as salas de oficinas dos selos. Na próxima hora, vocês poderão conhecer mais sobre as marcas, enviar as perguntas que a gente sempre pede e obter informações com os consultores através do chat de perguntas. Vocês podem acessá-lo selecionando o botão de perguntas na lateral esquerda da sua tela. E se você estiver lá no seu celular, habilite esse menu no botão Abrir Opções, que está embaixo da tela. Fácil. Caso o link da internet falhe, nós pedimos para que você atualize a página do seu navegador para que a transmissão volte ao normal. Então façam as suas perguntas, conversem com os consultores, eles estarão à disposição para atendê-los sempre. As respostas das perguntas feitas ontem, que ainda não foram respondidas, serão dadas ao longo do dia. E na sequência, vocês voltarão para a plenária virtual, onde nós teremos uma palestra com a gerente de soluções complementares, a Morgana Batistella. O encerramento com Miguel Zarvos e a premiação dos que mais interagiram ao longo do evento. Agora vão começar as apresentações, os conteúdos nas oficinas das marcas. A gente se encontra daqui a 1 hora na plenária virtual. Até mais! Olá, tudo bom? Bem, meu nome é Cláudio Falcão, sou diretor do Sistema de Ensino PH, sou professor de Geografia, sou autor do material do Sistema de Ensino, no caso o material do ensino médio, né? Escrevi esse material e junto com a equipe elaboramos, equipe editorial, elaboramos a proposta do sistema, o que é o sistema. Bem, eu estou aqui, na verdade, a gente vai ter um bate-papo, uma conversa sobre o Sistema PH, um pouco. Eu não sei o quanto vocês conhecem, quem for do Rio de Janeiro com certeza conhece bastante do PH, né? Já em outras regiões, acho que vale a pena a gente contar um pouco da história, entender qual é a proposta, o que esse sistema traz. Bem, a qualquer momento durante a nossa apresentação, vocês podem interagir, fazer perguntas, né? Os nossos consultores vão estar ajudando a responder, a coletar qualquer coisa que não tenha sido respondida ou que eu não responda durante a fala aqui, eu vou receber isso depois e o meu time de consultores vai poder passar para vocês, vai poder, né, dar essas respostas. Bem, não deixa de fazer pergunta, né? A gente não tem tanto tempo assim, eu sei que as dúvidas são grandes, eu tenho muita coisa para falar, mas não deixa de fazer a pergunta. E esse é um primeiro passo, né? Acho que é um primeiro momento de um contato com o PH, com a proposta do PH. Hoje a gente vai dar um overview, né, da plataforma, do sistema PH, e as perguntas, né, a gente vai respondendo depois, e mesmo a necessidade de um contato com o meu time, um contato comigo, um contato com um time pedagógico, de assessores pedagógicos, de consultores né, do sistema, da Somos, tá aí, tá bom? Bem, se por acaso em algum momento a gente tiver alguma travou aqui, a internet não funciona, fiquem tranquilos que a gente vai retomar exatamente do ponto onde eu parei, eu volto e ninguém perde nada, né? Ninguém vai perder nada. E a outra coisa, eu acho que é felicitar vocês, né? Agradecer e pelo desafio, porque a gente está vivendo um grande desafio. Todos que estão aqui, né, assistindo, vocês estão dispostos a viver um ambiente novo. Nós não, a barba branca já indica, não sou um nativo digital, eu sou um turista, talvez um estrangeiro digital, né? A minha filha, com certeza, ela já é nativa digital. E a gente está num desafio grande, né, de nos tornarmos digitais, tudo que aconteceu, que está acontecendo no Brasil e no mundo, nos fez em 1 ou 2 semanas nos tornarmos digitais. Então, primeiro, felicitar vocês pelo
sei lá, pela coragem, né, de estar participando de evento digital, assistindo a palestra e tal, isso é importante. Segundo, a gente tem que lembrar os nossos professores, a nossa equipe técnica, a nossa equipe administrativa, e quando digo nossa, das nossas escolas, né, que elas estão vivendo um mundo novo. Está todo mundo, essa equipe, os professores estão sendo, na verdade, super corajosos em encarar, em enfrentar esse momento, a direção, as escolas. Então a gente está muito inovador, né? E é muito bonito ver esse esforço que as escolas têm feito para manter as aulas. Um esforço fundamental para não permitir que os nossos alunos fiquem sem aulas. Então, assim, eu queria realmente começar felicitando todo mundo que está tendo, né, essa iniciativa dentro das suas escolas. Por favor, passem o meu abraço, a minha felicitação a toda a equipe administrativa e equipe de professores das escolas de vocês. E felicitar quem está aqui, né? Todo mundo que está aqui assistindo, de estar encarando esse desafio, tá bom? Bem, vamos começar a passar aqui os slides e discutindo aqui no sistema PH, tá? O sistema PH de ensino, na verdade, ele nasce de um curso para vestibular. Em 87, a gente tinha lá no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio um curso para vestibular PH. Antes sempre existe a curiosidade por que PH, né? Porque o PH é o PH da Química, o fundador da escola era professor de Química, e o nome dele era Paulo Henrique, e aí o pH da Química ficou, né, como referência. No pH é isso, é o pH da Química, por isso P minúsculo, H maiúsculo, e tá aí. O colégio, o PH, ele nasce, na verdade, como curso pré-vestibular, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, num bairro lá do Rio, e já no segundo ano de pré-vestibular, a gente consegue ter o primeiro lugar no vestibular unificado. Alguns aqui devem lembrar dessa época dos vestibulares unificados, né? E, claro, isso catapultou. Como todo e qualquer curso pré-vestibular, ele só sobrevive se ele der resultado. Então, aí o PH, desde 88, 89, a gente passa a liderar o ranking do vestibular no Rio de Janeiro. Isso permitiu a abertura do ensino médio, né? Em 92 a gente abre o ensino médio e praticamente a cada ano, 93 eu abri uma unidade no ensino médio, 93 a gente abre outra unidade e a cada ano vão abrindo unidades diferentes do Colégio PH. Hoje o Colégio PH tem 15 unidades espalhadas, né, pelo Rio de Janeiro. Bem, a minha história, eu comecei no Colégio PH como monitor, de monitor eu virei tutor, né? Eu virei professor, de professor eu virei coordenador do colégio, né, da geografia das unidades, né, cuidando especificamente da área de geografia, e aí veio o Colégio PH, né? Em 2012, a gente nasce o sistema de ensino, PH, e foi muito fácil criar o sistema de ensino. Quer dizer, muito fácil, não, né? Mas fazia sentido. Tinha sentido para a gente a criação do sistema. Por quê? O colégio PH ele já funcionava como um sistema de ensino. Porque, como eu tenho 15 unidades espalhadas em bairros diferentes, e às vezes isso é muito rico, porque são bairros diferentes, às vezes com públicos diferentes, com alunos com um perfil socioeconômico um pouco diferente, não é exatamente igual em todos os bairros, né, onde nós temos o PH. Isso é muito rico, porque nos dá um universo plural, nos dá um universo de condições econômicas e um pouco de características bem distintas. Então a gente tinha lá 15 unidades espalhadas em bairros no Rio de Janeiro, e o grande desafio era: como é que eu dou a mesma aula, né? Como é que eu consigo desenvolver e garantir uma qualidade de ensino equivalente nessas 15 unidades? Como é que a gente faz isso? E aí o colégio ele já se organizava no modelo de sistema de ensino. A mesma aula era dada, o mesmo conteúdo, naquela semana todas as unidades estavam exatamente dando o mesmo conteúdo, os professores seguiam o mesmo ritmo, e claro, com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo alguns mecanismos, algumas técnicas para poder organizar melhor, estruturar melhor e garantir essa uniformidade. E ela é muito fácil da gente perceber, quando a gente vê os rankings das unidades do Colégio PH, todas elas têm um rendimento muito próximo. É claro que eu tenho unidades que vão ter um rendimento melhor, outro um rendimento um pouquinho mais abaixo, mas todas estão na mesma faixa de rendimento. Isso mostra uma uniformidade pedagógica. Bem, em 2012 nasce o sistema de ensino PH, né?
Ele nasceu com uma proposta, surge esse sistema ainda tímido, pequeno, muito localizado no Rio de Janeiro, e em 2016 ele sofre uma transformação, onde a gente resolve ganhar o Brasil. É nesse momento que eu saio do colégio, quer dizer, eu continuo no colégio como professor, eu dou aula, estou em sala de aula, dando aula até hoje, toda sexta-feira de manhã eu estou dando aula, hoje dando aula sim, né, nesse mesmo ambiente, através da nossa plataforma, através do Plural, a gente dá aula para os nossos alunos, eles continuam tendo aula. Então, nesse momento eu saio da coordenação, né, lá do colégio e venho para o sistema, isso em 16. E criamos, na verdade eu acho que a gente recriou o sistema PH a partir daí, a partir de 2016, e lançando os materiais. Em 17 a gente lança o ensino médio, em 18 os anos fundamentais, né, os anos iniciais do fundamental, depois os anos finais, ou seja, a gente foi reformulando todo o material do sistema de ensino e de 17 em diante, tá? Bem, isso é um pouquinho do histórico, eu acho que é importante a gente entender de onde vem, né, e como surgiu. O sistema PH vem de uma história de uma escola, né, que tem 33 anos de existência. O sistema ele é mais novo, né, ele vai completar 10 anos daqui a pouquinho, mas ele vem de uma tradição de uma escola que tem 33 anos, ele é construído por pessoas que não são, o termo que eu vou usar pode parecer pejorativo, mas não é. Não são burocratas de educação. São pessoas que estão na educação, pessoas que estão em sala de aula. Eu queria dizer que a gente vive tudo que vocês vivem, né? Porque nós, do sistema, somos coordenadores, gerimos escolas, fomos coordenadores, diretores, ou seja, a gente sabe o que é o dia a dia da escola, a gente está lá, né? Eu continuo no colégio como professor, então a gente está ali, né, vivendo isso. Então, todas as dores que vocês têm, aquela história, olha, o menino machucou o dedo, aquela mãe que reclama de uma situação ali, que às vezes é pertinente, às vezes não é pertinente, reunião com os pais, a gente conhece e vive, né, e continua a viver isso. Eu acho que isso nos dá uma posição muito interessante, porque a gente consegue pensar no sistema o tempo todo partindo do lugar de fala de quem tem escola, de quem está gerindo e quem está trabalhando com a escola, tá? Então é um pouco, acho que seria o meu primeiro cartão de visita para quem ainda não conhece o PH. Pode passar o slide, por favor? Aqui é onde a gente tem PH, tá? O PH, assim, hoje ele é o sistema de ensino que mais cresce no Brasil, né? O PH ele tinha lá, há pouco tempo atrás, tinham 60 escolas, hoje nós temos 275, na verdade, estamos chegando a 280 parceiros, se eu contar as unidades próprias, são quase 80 mil alunos usando o sistema PH, a gota já se espalhou pelo Brasil inteiro, todos vocês, se não receberam, em breve vão receber o nosso catálogo comercial, ali tem mais informações sobre o sistema, a gente tem também como disponibilizar para vocês, eu queria saber qual é a escola do PH que eu tenho aqui no Paraná, né? Temos lá uma escola em Maringá, o Promed, do professor Suzuki. Então, assim, eu quero saber que escola eu tenho aqui no Ceará, que escola PH tem no Amazonas, a gente tem lá em Manaus o Colégio Marta Falcão, bem, e vários exemplos. Então, só para entender que o PH hoje ele é nacional, ele tem a sua origem no Rio de Janeiro, mas ele é um sistema, de fato, hoje nacional. Mas é curioso, ele já nasceu nacional. E aí talvez a culpa escolher um professor de geografia, eu sou de geografia, para ajudar a reconstruir e construir o sistema PH, a proposta pedagógica. E muito, a gente sempre teve a preocupação de construir um material que não refletisse uma dinâmica de Rio de Janeiro e São Paulo, né, de Sudeste. Ele refletisse o Brasil. E, claro, Rio de Janeiro e São Paulo está dentro, né, mas desde as imagens, os textos, as referências, elas são nacionais. Eu tinha muita preocupação, eu queria que o aluno no Rio Grande do Norte olhasse o material e se sentisse representado. O cara lá de Sergipe, ele visse, então, o tempo todo era, olha, eu vou usar referências de Rio de Janeiro e São Paulo quando eu preciso usar Rio de Janeiro. Eu vou falar da chegada da família real, tudo bem, não tem jeito, é Rio de Janeiro e tal. Mas toda vez que eu puder usar um exemplo de Brasil, de imagens, textos, autores, isso está muito presente, a gente teve muito cuidado com isso, que o material representasse o Brasil inteiro e todos os alunos do Brasil inteiro se sentissem representados. E aí vem, né, como professor de geografia, fico muito feliz em a gente ter construído e ter tido essa preocupação, por quê? Primeiro porque eu preciso mostrar para a rapaziada de Rio de Janeiro e São Paulo que o Brasil é muito maior, né?
e eu preciso fazer com que esses alunos do Brasil inteiro se sintam representados. Então, o PH está aí, eu espero que no ano que vem eu já consiga completar todos os pontos que ainda não estão pintados de azul, né? O Brasil inteiro esteja gota, a gente vai fazer chover no Brasil, a gotinha do PH vai estar em todos os lugares no ano que vem, tá bom? Pode passar, por gentileza? Bem, aqui um pouco do que a gente pensa, né? De como a gente se estrutura. Primeiro, a gente tem uma plataforma híbrida, né? Até porque a gente sabe que as pessoas elas aprendem de formas distintas. Você tem aluno que aprende muito bem, eu sou uma pessoa que aprendo escrevendo, tá? Eu não consigo participar de uma reunião, de que se eu não tiver com papel e uma caneta escrevendo, rabiscando. Eu sou aquela pessoa que lê e faz resumo. Eu tenho que escrever, e tenho que ver o que eu escrevi para poder fixar. As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Eu tenho alunos que vão aprender muito bem só com livro físico, tem alunos que vão aprender muito bem com as aulas digitais, tem alunos que vão conseguir mesclar as duas coisas. Então, por isso, a gente tem que ter uma plataforma híbrida que entregue esse aluno, ele tem a possibilidade de aprender de diferentes formatos, com a leitura, ouvindo, vendo uma videoaula, tendo a nossa monitoria online, né? Hoje eles podem acessar através da nossa plataforma, do nosso aplicativo, ter acesso a monitores, a tutores, tem região que chama de monitor, tem gente que chama de tutor, monitores que atendem os alunos e tiram dúvidas dos alunos 24 horas por dia. Então, cada um aprende de um jeito. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que as coisas são construídas cada vez mais em conjunto, né? O material físico, a proposta física e digital, elas andam lado a lado. Elas se complementam. Através do digital, a gente consegue trazer novos conteúdos, novas experiências. Então, a gente tem que começar a fazer uma mudança na nossa forma de ver, e isso é uma mudança também para os pais, que a gente tem que comunicar às famílias e tal, que não é o livro físico, né? Às vezes as pessoas falam, eu comprei o livro. Não, você está comprando, não é só o livro, você está comprando uma série de serviços que um sistema oferece, eu prefiro chamar de soluções educacionais que um sistema oferece, que vão muito além do livro. Você tem a monitoria, você tem treinamento de professores, você tem marketing, você tem eventos, você tem webinários, você tem ou seja, é muito mais do que simplesmente uma questão física, né? Ela não é só analógica, ela é digital. Bem, a gente pensa o sistema assim, as duas coisas elas estão articuladas, tá? Um dos pontos mais importantes é que a prática, toda a proposta pedagógica do sistema PH sai da prática de sala de aula. Todos os nossos autores são professores e estão em sala de aula. Todos, eu estou cometendo um pequeno erro aí, na verdade eu tenho algumas exceções, tá? Mas eu posso dizer que 98% dos autores são professores e estão dentro de sala de aula. E isso foi uma coisa muito importante a gente construir, algo que a gente defende, eu defendo muito a manutenção disso, e eu acredito muito de que é importante ter o professor como autor. Por que isso é importante? Primeiro, quando a gente começou a montar o sistema, né, a gente pensou, isso é fundamental para a gente não correr o risco que é um risco, tá? De novo, é um risco que o mercado editorial pode correr. Qual é o risco que eu sempre enxerguei no mercado editorial de livros? Cara, é um excelente autor, escreveu um livro ótimo, mas a última vez que ele entrou numa sala de aula foi há 20 anos atrás. E claro, se ele entrou numa sala de aula há 20 anos atrás, ele pode perder primeiro a linguagem. O livro do aluno ele tem que ter a linguagem do aluno. O livro do aluno não tem que ter a linguagem do professor. Então ele pode perder a linguagem. Se ele perde a linguagem, a comunicação acaba sendo afetada aí. Segundo ponto, ele tem que ter o timing do que é possível realizar em sala de aula, do que é possível fazer. Quando eu tenho um professor que é autor, ele consegue ter essa noção. Primeiro, ele está em sala de aula, ele tem a linguagem do aluno, ele sabe como chegar e tocar o aluno. Segundo, ele consegue ver o time. Olha, eu sei que isso aqui encaixa num tempo, ou encaixa em 2, ou encaixa em 3. Ele sabe disso. E não só ele sabe disso, como ele executa isso. Os nossos autores, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou professor de geografia, dou aula no 3º ano do ensino médio, e eu uso o livro que eu escrevi. Né? Isso acaba me dando a noção até onde eu acerto, onde eu erro. Né? E olha só, é importante aprender com erro, tá? Eu acho que eu defendo muito que educação a gente pode educar a partir do erro. E eu sou o primeiro a perceber, assim, nossa, eu botei esse exercício no material, mas talvez ele não seja ideal para esse momento. Ou, nossa, esse capítulo
putz, ficou grande, ele podia ser um pouco menor, eu podia ter reduzido isso. Então, eu faço o primeiro controle do próprio material é feito pelo autor. O autor que escreveu, ele usa o próprio material em sala de aula. Isso lhe dá a certeza, né, isso nos dá uma certeza de que esse material ele é ajustado. Não é que ele seja perfeito, e longe de ser perfeito, a gente acha que no dia que a gente se considerar perfeito, a gente está derrotado. A gente tem que entender que a gente está num processo, educação se faz com aprendizado, com um processo, com transformações. Então, no fundo, os autores são professores. Ficou clara essa ideia para todo mundo? Espero que vocês vejam valor nisso, porque, de fato, a gente vê os autores são professores e estão em sala de aula, usando o material que eles escreveram, e isso nos garante uma prática pedagógica, uma visão pedagógica muito rica nesse material. Tá? Bem, sobre a metodologia, a gente sempre pensa, o nosso material do sistema é um material com conteúdo, tá? E eu vou aprofundar a falar disso depois, no outro slide. A gente tem sempre que conseguir, dentro da metodologia, além do conteúdo, além das práticas que eu vou falar daqui a pouco, ter uma gestão pedagógica de apoio a alunos e professores. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que produzir dados. Eu costumo dizer que eu sou um professor de geografia viciado em dados, em números. A gente precisa produzir dados educacionais. E uma das coisas que o PH faz é produzir dados educacionais constantes. Deixa eu tentar trazer isso para ficar mais claro, posso não estar sendo claro. Quando é que a gente tem dados dos nossos alunos? No geral, né, a gente tem dados subjetivos, professor se relacionando com o aluno na sala de aula, né, então tem toda uma questão subjetiva aí. Mas dados numéricos, quando vem uma avaliação, vem uma prova. A prova consegue nos mostrar se eu ensinei direito, se o aluno entendeu, que ponto, que assunto ele entendeu, que assunto ele não entendeu, ou ele entendeu parcialmente. Tá? Só que às vezes uma prova demora muito tempo. Uma prova é no final de um bimestre ou no final de um trimestre. Então, no final do trimestre, eu descobri que um aluno não entendeu tal assunto. A gente entende que isso é ótimo, mas dá para fazer isso antes. Eu vou mostrar mais à frente que o PH a gente produz diagnósticos quinzenais para as escolas. A gente tem uma ferramenta pedagógica, digital e pedagógica que permite as escolas terem uma noção de 15 em 15 dias, às vezes semanais, mas às vezes é semanal, às vezes é quinzenal, na maior parte das vezes é quinzenal, um feedback, uma noção, uma informação pedagógica. Né? Então, no fundo, a gente trabalha com dados pedagógicos muito sólidos. E o tempo todo eu estou dizendo, muito antes de uma prova, né, eu consigo dizer, olha, aquela aula que foi dada na semana passada, os seus alunos não entenderam, talvez não tiveram a compreensão. Vão mudar, vão pensar o que a gente pode fazer. É trabalhar a partir de diagnóstico. Então, o que eu estou dizendo de dados, a gente tem que fornecer, e a gente fornece, eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco, a gente fornece diagnósticos constantes para você. A gente acredita muito que através desses diagnósticos a gente consegue ter uma evolução pedagógica. E a gente tem muitos exemplos de escolas que estão no sistema e o quanto elas evoluíram pedagogicamente ao seguir esse ciclo. É um ciclo de PDCA, né? Na verdade eu chamo de gestão educacional baseada em dados, é um PDCA educacional. A gente tem isso, tá? Bem, outro papo é o foco. Foco na formação, foco no resultado. Não tem jeito, a gente nasceu de um curso pré-vestibular, então por isso o resultado está sempre, a gente sempre pensa nisso. Eu sei que resultado educacional não é vestibular, eu sei, eu concordo, tal, mas o que aparece para o pai é isso. O que fica visível, o que a gente faz, no geral, marketing, aparece, as escolas, o que o pai olha, às vezes o pai procura, e está errado, concordo que está errado, educação não deveria estar norteada por um vestibular, por uma prova, olha, estamos de comum acordo com isso, tá? Mas a realidade é essa, né? Portanto, a gente está o tempo todo focado no resultado, mas as pessoas têm uma ideia de que resultado está dissociado de formação, e não é. Só é possível ter resultado se você tiver uma formação sólida. Né? É só possível alcançar resultados se tiver um conteúdo sólido, uma formação pedagógica sólida. O PH segue essa linha, a gente só consegue ter resultados exatamente por ter uma formação. Tudo bem? Pode passar? Aqui são alguns resultados do Colégio PH, do sistema de ensino. Eu não vou falar todos, tá? Vou citar, tem em primeiro lugar do ITA. O pessoal que for da área de exatas aí sabe que IME e ITA são
talvez as provas mais difíceis do país, tá? Primeiro lugar em medicina no Unigran Rio. Gente, aqui são alguns resumos de alguns resultados, pode passar o outro slide também, tá? Do colégio, aqui de parceiros no Brasil todo, Colégio Motivo, lá em Pernambuco, dos 7 aprovados em Pernambuco, 4 são nossos, a maior nota do Enem em matemática do Brasil, do Colégio Motivo, que é nosso parceiro, 92% de aprovação na Católica. Gente, primeiro lugar, né, primeiro e quarto lugar em Direito na PUC em Goiás. Gente, o que não faltam são resultados, tá? Pode passar o outro, tem acho que mais um ou dois slides de resultados. Bem, de novo, vocês vão receber o catálogo e nesse catálogo eu tenho os resultados aparecem, né? E aí tem outros resultados para a gente ver. Aqui um pouco, né? Esse slide é um pouco o que a gente acredita. Daqui a pouco eu vou começar a falar mais do pedagógico, mas eu digo que é importante você entender a nossa intenção. Eu sempre falo, se você tem a intenção correta, você pode até tropeçar no meio do caminho, mas o importante é a intenção correta. Eu queria muito mostrar a nossa alma, mostrar a intenção do sistema PH, onde a gente quer chegar, onde a gente já chegou, o que a gente acredita. Bem, primeiro, o sistema PH, a gente usa um termo, né, de apostila, as apostilas, tal. Eu detesto esse termo apostila. Por quê? Porque lá no Rio, quando e o pessoal do Rio que estiver aí, que né, tiver na minha faixa etária, vai lembrar que apostila, material apostilado no Rio, é sinônimo de material de baixa qualidade, com pouco conteúdo. Então, por isso eu digo que o PH a gente não criou apostila, nós criamos livro didático, tá bom? Deixa eu tentar fazer um paralelo retrospecto. O mercado, né, há 10 anos atrás, como é que se organizava o mercado editorial, esse mercado de educação? Eu tinha de um lado os sistemas de ensino, do outro lado as editoras, né? No geral, isso há 20 e poucos anos atrás, os sistemas de ensino eles tinham pouco conteúdo, eram materiais com conteúdo muito superficial, né, e ofereciam muitos serviços, né, tinham serviços de apoio à escola. Esse era o perfil. E do outro lado, você tinha livros que tinham material com muito conteúdo, né, e pouco serviço. O que foi acontecendo nesse universo nos últimos 20 anos? Foi mudando. As editoras começaram a oferecer serviços e começaram a se aproximar dos sistemas, e no lado dos sistemas, alguns sistemas, não diriam todos, alguns sistemas começam também a ter um material mais robusto, um material mais denso. Tá? Bem, quando a gente foi posicionar o novo PH, a gente pensou, olha, onde é que a gente entra? Na verdade, eu quero construir um livro didático organizado como sistemas de ensino. Eu até digo, uma escola que hoje usa livro didático e quer migrar para sistema de ensino, o PH talvez seja uma das primeiras, se não a primeira opção. Muito provavelmente as pessoas que estão aqui assistindo, o próprio consultor comercial, os nossos consultores que convidaram vocês para cá, convidaram muitos, né? Olha, se você usa livro didático, você quer sistema de ensino, talvez o PH seja a solução, um bom caminho para vocês. Porque o material do PH é um material que tem bastante conteúdo. Tá? Eu tenho material que tem pouquíssimo conteúdo. A gente tem que conversar. O material do PH é um material que tem uma base de conteúdo grande, ele é um material denso, a gente pensa assim é preciso dar uma formação de conteúdo para esse aluno, é preciso dar ferramentas para ele. Então o material do PH, ele de fato é um livro didático com organização do sistema de ensino. Tá? Outra questão está aí a contextualização. Eu vou retomar isso um pouquinho mais à frente, mas eu digo que o material ele é todo contextualizado, e já uma frase que eu sempre uso é a seguinte: o material do PH, em todos os segmentos, claro que ele tem mudanças, uma coisa é o médio, outra é o fundo de 2, outra os anos finais do fundamental, os anos iniciais, a educação infantil, mas em todo o material do PH, a gente pensa da seguinte forma, qual é a pergunta que todo aluno faz? Né? Nós, como professores, qual é a pergunta que os alunos fazem? Tem uma pergunta que eles fazem sempre, se cai na prova, vale nota. E tem uma outra, que com certeza vocês já escutaram, que é, para que serve isso? O aluno pergunta, olha, para que serve esse negócio que eu estou aprendendo hoje? E eu sempre digo, quando o aluno faz essa pergunta, eu me sinto um pouco derrotado. Se eu dou uma aula, termino uma aula e o aluno levanta, para que serve isso? Eu me sinto derrotado. Então, e aí eu tenho que refazer essa minha aula. E o material do PH todo foi pensado assim.
tem que ter contexto, ele tem que fazer sentido. Se o saber não fizesse sentido, talvez não tenha sentido dar esse saber, ensinar isso. E eu tenho que fazer com que ele entenda que aquilo que ele está aprendendo tem uma aplicação prática, está ligado ao mundo real, ele vai usar aquilo na vida dele, porque na hora que ele vê significado e sentido naquilo que ele aprendeu, ele nunca mais esquece. Por que os nossos alunos têm dificuldade com determinadas matérias? Porque eles não são capazes, às vezes, de perceber que aquilo está no seu cotidiano, que aquilo está no mundo dele, que aquilo é real. Bem, depois eu volto a esse assunto, mas é a contextualização. Ensino forte eu já falei. Pluralidade, a gente tem um material que segue todas as diretrizes da BNCC, então material... E ele é todo o material do PH, ele já está na educação infantil, no Fundo 2, no fundamental nos finais, fundamentais anos iniciais, todo já ajustado, organizado a partir da BNCC. Tá? O médio, nós temos 2 materiais de ensino médio, tá? Aliás, 2 modelos de material, o material regular e frentes, ele contém toda a BNCC ali, ele está alinhado à BNCC, e nesse exato momento a gente está construindo um novo material de ensino médio, seguindo não só a BNCC, mas a reforma do médio, que desde de 14, né, a gente fala na reforma, em 17 tem a LDB, né, que é a Lei Mais Importante da Educação, sendo modificada e falando dessa reforma, e a gente está para o ano que vem, para 2021, lançando o primeiro ano do ensino médio da reforma, né, seguindo essa reforma. Então, nós teremos o material, continuamos com o material atual, tá, o material de ensino médio que existe hoje, ele continua, e ter as escolas que já querem fazer essa virada, antecipar isso e fazer isso de forma gradativa, a gente vai ter esse material. Mas bem, todo o material do PH, portanto, está ajustado, pode garantir, tem o selo BNCC e o ajuste real, tá? Não foi só reordenar o sequenciamento de conteúdo, de fato nós reconstruímos o material, reescrevemos dentro da linguagem, fomos muito, a equipe editorial daqui está de super parabéns, porque muito rigorosa a garantir que esse material seguisse e tivesse adequado à BNCC. Bem, eu falei ali em resultados em vestibulares, eu não preciso falar. Em respeito à identidade da escola, o que a gente fala sobre isso? O sistema PH, a marca do PH, ele necessariamente só vai aparecer para vocês na capa do material, se assim você quiser. Eu sou parceiro de vocês. Né? Eu, Falcão, né, todo mundo chama de Falcão, diretor do sistema de ensino PH, eu sou parceiro de vocês, eu não sou vocês. Eu sei que pode parecer antipática a frase, mas não é. A verdade não é. Eu não quero que a sua escola perca a sua identidade. Nem a sua identidade de marketing, a sua identidade no mercado e nem a sua identidade pedagógica. A gente precisa respeitar a identidade da escola. Eu estou ali para somar, para trazer novas ideias, não para substituir as práticas que existem na escola, que identificam essa escola, que lhe dá firmeza nessa escola. Provavelmente devem ter pessoas assistindo aqui que têm escolas que têm 30, 40, já 50, 100 anos de existência. Né? Então a escola tem uma identidade, tem uma história pedagógica, é importante respeitar isso, tá? E a gente faz isso através do calendário, onde eu não posso usar todo o calendário escolar, eu tenho na verdade que usar, a gente usa em torno de 60% a 70% com atividades, mas eu tenho que garantir 30% a 40% de espaço livre dentro desse calendário para que a escola possa fazer o que ela sempre fez, né? As atividades que ela sempre exerceu. Eu botei ali flexibilidade, é um pouco isso do que eu falei, mas a flexibilidade também é um pouco da organização do material, tá? O que eu vou falar agora não é um valor de juízo, são escolhas. Funcionam em algumas organizações, não funcionam em outras, é simplesmente uma escolha. Nós escolhemos seguir um caminho diferente. Existe um risco, muitos materiais no mercado, eles são organizados aula a aula. Aula 1, aula 2, aula 3. E isso é muito bem visto por coordenadores, porque o coordenador acredita que tem um controle. Eu sei o que foi dado na aula 1, né? Eu sei o que foi dado na aula 2, então eu consigo ter esse controle. O modelo do PH é um pouco diferente, a gente não organiza aula a aula. A gente organiza em módulos, capítulos, módulos semanais ou módulos quinzenais. E a gente acredita que dessa forma, a gente consegue respeitar e dar flexibilidade aos professores e, ao mesmo tempo, ter um controle efetivo da coordenação. Por que eu vou dar uma flexibilidade ao professor? Vamos imaginar que o módulo de análise combinatória e matemática, o professor de matemática tenha 5 tempos para dar esse módulo. Né? 5 tempos para dar esse módulo.
Como é que ele vai dar esse módulo nosso, 5 tempos na semana? Como é que ele vai dar isso? 1 tempo de conteúdo e 4 de exercícios? Tudo bem. Se ele quiser dar 2 de conteúdo, 3 de exercício? Tudo bem. Se ele quiser dar 4 de conteúdo e 1 de exercício? Tudo bem. Ele tem que definir como ele vai fazer isso. O importante, aí vem a sistematização, é um sistema, portanto, sendo sistema, há uma sistematização, ela é semanal ou quinzenal. Então, no fundo, eu consigo dizer para ele, olha, ao longo você tem uma semana, ou dependendo do conteúdo, 15 dias para dar essa matéria. Como você vai dar, a autonomia tem que ser um pouco do professor ou de cada escola. Porque as realidades são diferentes. Uma coisa é aula no Rio de Janeiro, outra coisa é aula em São Paulo, outra coisa é aula no Acre, outra coisa é aula em Fortaleza, ou no Rio Grande do Sul, ou no Mato Grosso. Dentro de uma escola, gente, a realidade das escolas ela é distinta. Eu tenho turmas que têm ritmos diferentes, né? Então a flexibilidade vem um pouco daí. A gente consegue, de fato, dar uma autonomia, uma flexibilidade ao professor e, ao mesmo tempo, um controle efetivo. Porque quando a gente acredita muito, por nossa experiência, e funcionou na nossa escola, é que semanalmente é mais fácil e mais factível para um coordenador ter um controle. O controle aula a aula, ele é muito difícil ser executado todo dia, porque o coordenador ele coordena a escola inteira e tem vários outros problemas, não só os pedagógicos acabam caindo na mão desse coordenador. Agora, semanal ele consegue ter um controle aí. E de novo, eu vou falar daqui a pouco, a gente tem uma ferramenta que ajuda muito nesse processo. Bem, eu estou falando aqui algumas características do que a gente acredita, tá? Buscar resultados vestibulares, autonomia para o professor, autonomia, um controle efetivo da coordenação, autonomia de estudo aos alunos, a gente vai falar disso também, pluralidade, contextualização, ensino forte, ter um material com uma base de conteúdos grande. Pode passar? Aqui um pouco já entrando na proposta pedagógica do material, tá? De como a gente organiza o nosso material em todos os segmentos, ele tem um pouco esse perfil. Problematização, na verdade, uma contextualização. O material, a gente, num primeiro momento, antes de eu apresentar o conteúdo, de eu falar a matéria, eu quase que digo, olha, tá vendo esse negócio que você vai estudar? Né? Essa coisa que você vai estudar daqui a pouco, isso no mundo real é isso. No mundo real você vai usar desse jeito, ou seja, no fundo eu desperto nele a curiosidade e eu significo, eu consigo dar significado àquilo que ele vai aprender. Então todo o material do PH, as sessões podem mudar um pouco de nome e tal, mas da educação infantil ao ensino médio, o tempo todo a gente problematiza, a gente contextualiza, né, as questões. Depois vem o desenvolvimento teórico, conceitual, profundo, com bastante informações, e a ideia também é que o aluno não precise buscar outras fontes, né? Ele tem ali no material do PH tudo que ele precisa, não necessariamente o professor vai precisar trabalhar tudo aqui em sala de aula. No nosso manual de professor a gente indica quais são os pontos fundamentais, mas a gente quis construir um material com muitos boxes, com muitas informações, muitos links, para que ele não buscasse outros caminhos. Por quê? A internet tem muita coisa, mas tem muita coisa que sem qualidade, que não tem uma curadoria, que não tem uma fiscalização. Então, assim, fica com a gente. Então, a gente construiu um material bastante denso nesse sentido. E depois a contextualização, que é, a gente problematizou, disse que isso serve para o mundo, né? A gente trouxe o mundo para dentro da sala de aula, e no outro momento ele aprende o conteúdo, ele tem o conteúdo propriamente dito, e aí vem a contextualização, que muitas vezes é a partir de uma situação-problema, que é tentar aplicar o que ele aprendeu para resolver um problema real. Eu gosto desse exemplo, é claro que é um exemplo da minha área, né, mais fácil para eu conseguir passar. Eu lembro de um capítulo de geografia, que era Clima Brasil, que falava da dinâmica climática e tal. Então ele aprendeu lá a questão de massa de ar, climograma, tal, viu toda a questão de dinâmica climática e tinha lá a situação-problema. A situação-problema não é uma pergunta quais são as características do clima semiárido. A contextualização é uma pergunta, olha, entendendo a dinâmica da seca, você, como indivíduo, como Estado, como sociedade, proponha ações para mitigar, para diminuir, para atenuar o problema da seca. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Isso a gente fez em todas as matérias, em todas as disciplinas. Olha, você aprendeu isso aqui? Agora, usa isso que você aprendeu para resolver um problema real. Eu não estou perguntando para ele quais são as características do clima semiárido. É claro que ele
para resolver um problema ligado à seca, à dinâmica da seca, ele precisa saber quais são as características do clima semiárido, mas é fundamental que ele consiga usar esses conceitos como ferramenta para resolver um problema real. É a história, o tempo todo, cada vez mais em educação, a gente fala em botar a mão na massa, né? É isso que a gente está fazendo em todas as matérias. Inclusive, pensando no ensino médio, onde isso é ainda mais forte, fixo, né, onde a gente reforça bastante essas situações, a gente está trazendo muito para o Enem. A equipe, as pessoas que estão me assistindo, os meus amigos, professores, da área de humanas, aliás, da área de linguagens, de redação, vão lembrar que a redação do Enem é um pouco isso, né? A redação do Enem, o aluno tem que fazer uma proposta de intervenção. Você tem um tema, né, e ele tem que ir lá discutir o tema e ele faz uma proposta de intervenção como indivíduo, como Estado, como sociedade, ele se coloca. Ele não pode fazer uma redação neutra, tal. Gente, a gente faz isso no material do PH em todas as matérias. Em todas as matérias, em todas as disciplinas, o aluno ele é obrigado, de alguma forma, a tentar, ou como indivíduo, ou como Estado, ou como sociedade, a tentar aplicar aquele conteúdo para resolver um problema real. Tá? De novo, isso vale para todos os segmentos. É óbvio que a gente tem que entender a característica de cada segmento, a capacidade cognitiva de cada aluno, de cada série. Isso é um processo que vai evoluindo, né? Mas isso é um pouco do que a gente pensa, né, de estrutura pedagógica, de estrutura do material, tá bom? Vou pedir para ele passar o slide para mim aqui, por favor. Aqui a gente está visualizando um pouco a capa do material, né? Aqui eu peguei um exemplo do material do Fundamental 2, e os nossos materiais, claro, eles, de novo, eles vão mudando, mas eles têm mais ou menos essa dinâmica, tá? A capa do material, isso é a capa, a abertura do módulo. Eu tenho um módulo, no caso, um módulo de geografia também, né? Onde eu tenho sempre dizendo quais são os objetos do conhecimento. Que objetos de conhecimento estão sendo trabalhados? Que antigamente estava acostumado a chamar de conteúdo, né? Quais são os objetos de conhecimento que a gente está discutindo ali? Então a gente começa dando a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Né? Acho que para professor e para aluno. Depois as habilidades. Que habilidades nós estamos trabalhando nesse material? Inclusive os exercícios que vêm no final do módulo, eles voltam a essas habilidades, eles buscam verificar se as habilidades propostas pelo autor para serem trabalhadas, se elas, né, se o aluno realmente conseguiu desenvolveu essas habilidades. Então, a gente sempre está colocando quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas. No caso do ensino médio, a gente coloca, inclusive, a referência do Enem. Né? A gente tem aí coloca que habilidade do Enem, a habilidade 14, 15, 12, tal, qual a habilidade do Enem está referenciada ali. Importante dizer, já que eu citei o médio, a gente dá conta do Enem, mas a gente não se restringe ao Enem. Eu costumo dizer que o Enem é o nosso território. Tá? Todas as habilidades do Enem, vocês vão ver que no material do médio, todos os exercícios, tem uma seção de exercício onde eu indico qual é a habilidade Enem que está sendo trabalhada ali. Está tudo ali. O Enem é nosso território, a gente está muito seguro de ter um material que foi organizado a partir do Enem, ou pensando a estrutura do Enem. Mas a gente não pode se restringir ao Enem. Como educador, né, a gente não poderia construir um material que tivesse só o Enem. Ele tem que ir muito além da prova do Enem. Isso foi sempre uma preocupação. Quando vocês analisarem, olharem o nosso material do ensino médio, vocês vão ver que tem habilidades. Nessa imagem que estão vendo, só que essa é do Fundo 2, tem lá H3, H4, mas tem algumas habilidades que não tem indicado a H habilidade do Enem. São habilidades que os autores consideram importantes. Vou dar um exemplo também de geografia. No Enem, na aula de agrícola, agrária, você tem uma única habilidade que se refere à questão agrícola, agrária, e mesmo assim ela é uma arrumação, tá? É meio tangente. Gente, para entender o Brasil, discutir a questão agrícola, discutir a questão agrária é fundamental, né? Então, portanto, se você abrir o nosso material de agrária no ensino médio, está lá a habilidade, a única habilidade do Enem que faz menção ao espaço agrário, mas eu tenho uma série de outras habilidades, que são habilidades que a equipe PH enxerga como importantes, que estão ali. Eu estou dando esse exemplo para dizer, o material do PH, ele vai muito além, eu estou agora citando o material do médio, ele vai muito além do que a prova do Enem coloca, do que a prova do Enem se propõe, tá? A gente dá conta do Enem, é nosso território, a própria lógica do material, ao trabalhar com situação-problema, eu não vou
ensinar padre a rezar missa, todo mundo aqui sabe disso, como são feitas as questões do Enem, e todas elas são contextualizadas, situação, problema, tal. Se você pensar, o material ele foi organizado, inclusive, com uma mentalidade muito próxima do que o Enem, do que a Maria Inês, quando pensou lá o Enem, se propôs. Pode passar o slide para a gente? Bem, aqui um pouco falando do manual do professor do PH. Deixa eu só voltando um detalhe. Então, todos os materiais, tá? Para a gente fixar isso, eu tenho uma seção chamada Para Começar, que é a contextualização, tá? E é importante vocês, quando receberem esse material, olharem e entender o que é o Para Começar. É a grande isca, é a contextualização. Eu estou dizendo para o aluno, antes dele aprender a matéria, por que aquilo que ele vai aprender é importante, como é que aquilo se aplica no mundo real para ele, ou seja, eu dou significado a esse saber, eu trago o mundo para a sala de aula. Depois eu tenho um conteúdo propriamente dito, eu tenho a aula, né? Eu vou aprofundar o conteúdo. E depois eu retomo. Num primeiro momento eu peguei o mundo e trouxe para a sala de aula, né? No outro momento, quando eu pego a situação problema, eu pego a sala de aula e jogo para o mundo. É o que eu falei, olha, tá vendo a questão da seca? Usa os conhecimentos que você adquiriu, usa o que você aprendeu na sala de aula, com o teu professor, os conhecimentos prévios que você tem e propõe algo. E vamos tentar resolver o que é possível para atenuar a dinâmica da seca, que não é só econômica, é social também, mas para atenuar essa história. Entendeu? Eu faço com que o aluno de novo ponha a mão na massa. Isso está em todo o material do PH, em todos os segmentos, com modelos e organizações diferentes, mas está ali presente, tá? Aqui um pouco o que a gente fez para o professor, né? Eu não vou falar de todos esses pontos, porque o que o manual do PH tem o que tem em todos os manuais, né? Eu vou citar algumas coisas diferentes, a gente discute as habilidades, estratégias de aula, atividades complementares, objetos de conhecimento são trabalhados. Olha, isso, na verdade, todos os manuais seguem isso. Talvez as diferenças que nós temos ali, né, é um pouco o gabarito comentado. A gente tem as questões que estão ali, a gente tem um gabarito todo organizado para ele, comentado por que a A está errada, por que a B está certa, e aí isso dá uma grande diretriz, tá? Muitas sugestões práticas. Na verdade, a gente coloca ali, priorizou muito a ideia do STEAM, dele aparecer aí está muito presente no material, de como ele pode aplicar esses conteúdos em fazer práticas, projetos, que projetos interdisciplinares podem ser desenvolvidos, que estratégias para desenvolver as habilidades da BNCC, ou seja, isso está muito denso no nosso manual de professores, inclusive a gente refez recentemente o material do Fundamental 2, ele está super novo, né? Esse é o primeiro ano de uso desse material, do material novo, a gente reconstruiu todo o manual do professor e tem um foco ali, bastante importante. Mas eu queria mostrar algo que eu acho que ninguém fez. Pode passar o próximo slide, por favor? Que é o quadro. Eu sei, dependendo da região do país, chama de quadro ou de lousa, tá? No Rio a gente chama de quadro, o quadro ou a lousa. Lembrando que o material ele é organizado em módulos semanais ou quinzenais, em capítulos que são dados semanais ou quinzenalmente. Mas aí você me fala, Falcão, a minha escola eu gosto da ideia do aula a aula. Eu gosto da ideia de organizar aula 1, aula 2, aula 3. Bem, o manual ele organiza desse jeito. Então, se você quiser usar o nosso material, que está organizado em módulos que a gente propõe que eles sejam usados quinzenalmente, mas se eu quiser seguir aula 1 aqui, aula 2 é essa, aula 3 é aquela, de uma forma muito sistemática, o manual do professor consegue fazer isso, tá? De novo, os módulos, os nossos capítulos são organizados para serem dados semanal ou quinzenalmente, para dar uma autonomia ao professor, porque as realidades são diferentes. No entanto, se a coordenação assim decidir, eu gosto do aula, a aula está ali. Agora, uma novidade que tem é o quadro, né? Esse aí, tá vendo a aula 1, o que a geografia estuda? Isso é o que eu, Falcão, escrevo para os meus alunos. Quando eu dou aula, o que eu coloco no quadro são exatamente esses pontos. O que nós colocamos no manual do professor? Exatamente isso. Os professores do PH, que são autores, que estão em sala de aula, eles colocaram no manual o quadro deles. Né? Eu costumo dizer que se há 25, 30 anos atrás alguém tivesse feito isso, o meu domingo seria mais tranquilo, porque eu lembro no início, quando eu comecei a dar aula, quantos domingos eu demorava montando o quadro, preparando o rascunho do quadro e tal. A gente tem um quadro pronto, para cada aula que o teu professor for dar, já tem um quadro pronto. Falcão, você está dizendo que ele é obrigado? Claro, ele não é obrigado a nada.
A ideia é dar uma referência para ele. Olha, o autor, que é professor, que vai dar essa mesma aula que você está dando, de repente na mesma semana que você está dando, ele vai usar esse exemplo aqui. Ele organiza o quadro dele desse jeito. Então, de fato, tá aí, né? É um apoio ao professor. Eu não conheço nenhum material no mercado que tenha isso, né? Talvez alguns já comecem a ter, porque a gente lançou isso há 4 anos. O nosso manual tem exatamente o quadro que o professor usa em sala de aula, tá? Pode passar? E olha, o contato com os autores é constante, tá? As escolas parceiras, a gente faz reunião via link, faz, né, via Skype, reunião com as escolas à noite, o autor em contato direto com os professores, e é sempre muito enriquecedor. Qualquer escola parceira consegue agendar com a assessoria pedagógica uma conversa com os autores. A gente pede, claro, um prazo de uma semana, de 15 dias para organizar a vida do autor. A gente consegue fazer essas reuniões via link, em alguns casos até presencialmente. Hoje é cada vez mais comum, né, e é mais rápido fazer via internet, mas entenda que os seus professores, além da assessora pedagógica que está presente, que cuida da escola, tem contato direto com os autores, que também são professores, que também estão dando aula com aquele mesmo material. Então a troca é muito rica, e é para aprender mesmo, e para trocar e construir, tá bom? Aqui, falando um pouco sobre as avaliações, no sistema PH, as escolas recebem as avaliações, tá? Nós mandamos provas para vocês, e aí você tem prova desde os anos iniciais até o ensino médio. A gente, quando pega ali, a gente tem provas nos anos iniciais semestrais, tá? Provas diagnósticas, provas do bimestre também, que seguem o conteúdo do bimestre. No ensino fundamental, nos anos finais, todo bimestre tem uma prova, que segue, a gente manda uma prova, que segue o conteúdo dado, né? Tem um mini simulado Enem no 9º ano, tem prova diagnóstica também no 9º ano, para a gente poder entender, principalmente esse aluno que está indo para o médio, quando ele sai do 9º, como é que ele está saindo do nosso 9º ano e chegando no médio. No ensino médio, também provas bimestrais. A gente tem simulados Enem, o aluno do 1º e do 2º ano faz um simulado Enem no 1º, um simulado Enem no 2º, e no 3º ano do médio ele faz 4 simulados Enem. Então, na verdade, ao longo do nosso ensino médio, ele fez 6 simulados Enem a partir daí. Sendo que no 1º e no 2º ano, as provas bimestrais, elas já têm cara Enem, tá? Elas, na verdade, são questões construídas a partir da lógica do Enem, só que elas seguem o conteúdo do bimestre. Tudo isso as escolas ciências. Minha escola é obrigada a seguir as avaliações? Não, a gente oferece as avaliações, é importante que utilize para poder fazer aquele PDCA que eu falei, para poder ter uma régua de comparação com as outras escolas. Todas essas avaliações a gente oferece para vocês um diagnóstico da sua posição do aluno, qual foi a habilidade que ele acertou, que ele errou, a turma, quais habilidades e competências, quais objetos de conhecimento tem acerto, tem erro, qual é a posição da sua escola em relação ao resto do sistema, como é que no sistema você está entre as 10 primeiras, as 10 últimas, em uma matéria, em outra, onde evoluir, onde não evoluir. Então a gente fornece esses diagnósticos. Pode passar, por favor? Por causa do tempo, aqui um pouco, tá, dos relatórios, uma carinha dos relatórios que vocês recebem, tá? E aí, claro, tem todo um processo da assessoria de ajudar vocês a entenderem o relatório, na verdade, a produzir com vocês não só mostrar o relatório, entender, mas a produzir já o diagnóstico. Olha, o que o relatório da tua escola está mostrando, que o seu rendimento em tal matéria foi excelente, na outra não foi tanto, e aí a gente tem toda uma conversa, uma palestra, um apoio para aplicar, primeiro para entender esses diagnósticos, esse relatório de desempenho, e acima de tudo aplicar, como colocar agora, né, como fazer um plano de ação para melhorar determinados rendimentos na escola, tá bom? Pode passar? Pode passar mais um? Aqui um pouco da gestão pedagógica, eu citei isso, eu vou também acelerar um pouco, tá? Que é o PDCA, né, que é Gestão Pedagógica Baseada em Dados, planejar, desenvolver, checar e agir. O tempo todo a gente funciona nessa lógica, que é planejar, analisar o material, analisar a escola, desenvolver, aplicar. As provas servem para checar e verificar se o que a gente planejou funcionou, e a partir do resultado das provas, dos simulados, a gente cria planos de ação para intervir. E aí interviu, tal, volta de novo, desenvolver, checar, a gente vive esse ciclo o tempo todo. E a conversa da nossa equipe de assessoria é ajudar vocês a como aplicar isso e como aplicar esse modelo, né,
que não é novo no setor administrativo, né? As empresas usam isso há muito tempo, mas na educação a gente começa, há poucos anos, a gente começa a aplicar isso na educação, a trazer um pouco mais de ciência ali, de números, sem perder toda a questão afetiva, emocional que a escola tem, subjetiva, mas dá um pouco mais de números de dados sólidos, tá? Isso a gente conversa muito com vocês e tem muito as escolas que aplicaram e levam isso, né, e fizeram esse dever de casa, todas elas tiveram um grande avanço nos seus resultados pedagógicos. Pode passar, por gentileza? Tá? Aqui um pouco os diferenciais e um pouco falar da nossa plataforma educacional. Nós temos uma plataforma chamada Plural, né? Hoje o Plural ele é usado por outros sistemas, da própria Somos, pelas editoras, mas esse Plural ele nasceu dentro do PH. Ele nasceu no Colégio PH, do Colégio PH, Colégio PH, Sistema PH, ele acabou indo para os outros sistemas da casa, tal, mas a origem do Plural, e a gente tem muito orgulho de contar essa história. O Plural é a nossa ferramenta digital, é a nossa estante digital. E dentro do Plural eu tenho várias soluções, vários conteúdos. Eu vou começar aqui com plantão de estudos. Plantão de estudos, ou monitoria online, ou avaliação e dúvidas, posso dar nomes diferentes. Mas no fundo eu tenho uma equipe de monitores, de tutores, 24 horas por dia para tirar dúvida do seu aluno. O aluno pode fazer toda e qualquer pergunta em relação ao material. Ele, no caso de matemática, ele pode tirar foto da questão dentro do aplicativo, manda para a nossa equipe de monitores, o monitor vê se ele trocou mais, pelo menos, onde é que ele errou, manda uma foto de volta, manda uma explicação, manda um vídeo, manda um link para ele assistir e vai, na verdade, conversando, respondendo as perguntas. Então, entenda, ele tem uma equipe ali 24 horas para tirar todas as dúvidas dele. Muitas escolas perguntam, o material do PH tem muito exercício? Tem, ele é um material com bastante exercícios. E é muito fácil oferecer muitos exercícios porque eu tenho uma plataforma para ajudar a resolver. Eu tenho uma equipe de monitores que está ali 24 horas por dia ajudando o seu aluno a resolver. É quase que ele tivesse um professor particular ali ajudando ele a resolver, tá? É muito comum fazer. Quanto tempo demora para vir uma resposta? Às vezes é em tempo real, porque toda pergunta que o aluno faz, a resposta fica arquivada. Então, na hora que ele vai fazer uma pergunta, aquela pergunta já foi respondida, ele tem a resposta ali dentro, uma monitoria. Temos a avaliação continuada, que é, na verdade, os nossos PHs, que carinhosamente chamamos de PHzinhos. O que são os PHzinhos? São listas de exercícios semanais ou quinzenais, referente à matéria que foi dada. Eu queria muito que sei que o pessoal já deve estar cansado, mas eu queria muito que a gente acordasse agora e conseguir a atenção de vocês nesse momento. Como é que funciona os PHzinhos? O aluno recebe no celular, no aplicativo. Então, essa semana foi dado aula de Revolução Francesa. Semana passada foi Revolução Francesa. Na sexta-feira à noite, o aluno recebe 10 questões sobre Revolução Francesa. Na verdade, não só de Revolução Francesa, de todas as matérias que foram dadas na semana anterior, né? Ou há 15 dias atrás. E ele recebe 10 questões de Revolução Francesa para fazer. Ele tem uma semana para fazer essas questões de Revolução Francesa. E aí, no final da semana, o sistema automaticamente captura e devolve para ele o resultado. E além disso, tem uma videoaula, tá? Então, antes dele fazer essas 10 questões de Revolução Francesa, no caso do médio, ele tem lá uma videoaula sobre Revolução Francesa. Aí ele faz as questões. Imediatamente, o sistema libera o gabarito e libera para os coordenadores o resultado disso. Então, o que a gente está fornecendo? Um diagnóstico, e não é um diagnóstico de história, é um diagnóstico do grau de entendimento dos alunos em Revolução Francesa. Eu estou dizendo, uma semana depois que a aula de Revolução Francesa foi dada, olha, os alunos entenderam muito bem a Revolução Francesa, eles dominaram esse conteúdo, ou os alunos não dominaram tão bem o conteúdo. Então, muito antes de uma prova, eu consigo fazer com que a escola tenha a informação sobre aquele assunto, o grau a percepção do aluno, se o aluno conseguiu aprender aquele conteúdo todo ou não, e dá tempo de fazer uma intervenção muito antes de uma prova. Dá tempo do professor, o próprio professor tem acesso a esses relatórios, o coordenador fala assim, nossa, a média do sistema nesse PH de Revolução Francesa foi 9. A média dos meus alunos nessa turma foi 4. Aconteceu alguma coisa. Eles não entenderam. O que foi que eles não entenderam? Se a média do sistema foi 9, da minha turma, da turma A foi 4 ou foi 5. Então a gente consegue recuperar. Então a gente está dando para o professor de novo um diagnóstico. Não é numa prova, é quinzenalmente. E, de novo, também é uma ferramenta de controle da coordenação. O coordenador consegue perceber se ele começa a ver
que aquela determinada matéria, os alunos sempre estão errando, ele vai saber que a matéria não foi dada. E mais do que isso, os próprios alunos servem como alarme. Né? Dizer, olha, caíram questões no PH aqui e eu não consegui responder porque a matéria não foi dada. Então, acaba tendo uma ferramenta de controle, né? Para a gente ter o controle se a matéria, se a sistematização seguiu. Bem, meu tempo está quase acabando, todo o material está digitalizado, tá? Todo o material está ali. A gente tem, além disso, um canal de comunicação que as escolas podem usar. Tem o Plural Maestro, eu vou falar um minutinho desse Plural Maestro, que ele é genial. Todas as escolas parceiras têm acesso ao Plural Maestro. O Plural Maestro é uma monstruosa ferramenta que permite a gente aplicar uma série de metodologias ativas e, inclusive, permite customizar o sistema à realidade de cada local. O que é o Plural Maestro? Através dessa ferramenta do Plural, que é o Plural Maestro, o professor pode inserir conteúdos no nosso material. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma parceira nossa lá em Manaus, uma vez conversando com um professor de história, ele falou assim, pô, Falcão, o material de vocês, ele não tem história do estado do Amazonas. Eu falei, olha, não vai ter. Porque se eu tiver história do estado do Amazonas, tem que ter história de todos os estados, é inviável. Mas eu tenho uma solução. Através do Plural Maestro, o professor ele pode inserir qualquer conteúdo que ele queira e manda esse conteúdo digitalmente direto para todos os alunos da turma dele, ou para um aluno específico. Então, a professora de português ela trabalha com um poema do Drummond, que por acaso não está no nosso material, mas ela ama aquele poema, aquele texto do Carlos Drummond de Andrade. Ela precisa parar de usar? Não. Ela pode pegar isso, ela coloca na plataforma e manda diretamente para os alunos. Os alunos recebem isso. Inclusive, o Plural Maestro permite a gente aplicar metodologias ativas, gente. Eu quero trabalhar com modelo de aula invertida. Eu posso, através do Plural Maestro, eu mando o conteúdo prévio antes para o aluno, ou vídeo, pode ser um link, pode ser um texto, pode ser um conjunto de slides, são diversas conteúdos que ele pode colocar em formatos diferentes, manda isso para o aluno assiste, aí ele vem depois para a aula, então eu consigo fazer um modelo de aula invertida, eu consigo aplicar metodologias ativas aí. Também no Plural Maestro eu tenho um banco de questões com mais de 150 mil questões disponíveis para o professor, e ele pode pegar essas questões aí, selecionar e mandar diretamente para os alunos. Inclusive dá para fazer um modelo de plataforma adaptativa aí, porque os PHs me oferecem relatórios. Eu descobri que a minha turma não entendeu Revolução Francesa. Teve o PHzinho lá de Revolução Francesa e todo mundo foi mal. Eu consigo pegar, então, eu vou pegar questões de Revolução Francesa e vou mandar para aquela turma. Né? Eu vou reforçar esse conteúdo. E isso para a turma, às vezes, pode ser para um aluno específico. Eu percebi que a Fernanda está com dificuldade em determinado conteúdo, então eu posso sugerir outras atividades, eu seleciono nesse banco de questões e mando diretamente para a Fernanda. Ou eu posso mandar para a turma inteira. Se não forem questões, eu posso mandar para a Fernanda também outros links, outros vídeos, outras imagens, tudo isso. E claro, cada escola com o seu. O que o seu professor compartilha para a sua escola não é compartilhado para a rede, é exclusivo da sua escola, tá bom? Passa mais um slide, eu já tenho acho que 30 segundos para terminar. Aqui um pouquinho a cara do aplicativo, pode passar, por favor. Tá? Do Plural, aqui os PHs, vai passando, pode ir passando direto. Os exercícios, o pai consegue acompanhar, inclusive, se o filho está fazendo exercício ou não, vira quase que um Big Brother da vida do aluno, né? Se eles estão fazendo esses exercícios, pode ir passando os slides direto, não precisa parar. Aqui a gente vê quando ele erra, quando ele acerta. O pai acompanha isso, tá? É importante, a gente traz o pai para o jogo. Aqui o Plural Maestro que eu falei, pode ir passando os slides, tá? O que os alunos falam efetivamente do Plural, da monitoria online. Bem, hoje, gente, foi um grande resumo do que foi o sistema de ensino PH, o que o sistema de ensino PH tem para oferecer. Eu convido vocês todos a entrarem no Facebook do sistema de ensino, no Instagram do sistema de ensino, no YouTube do sistema. A gente está fazendo uma série de webinários nesse momento. Todos estão convidados a assistir esses webinários. A gente podem acompanhar isso através do canal do YouTube do sistema. E olha, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo, conversando com a gente, tá bom? De novo, isso foi um grande resumo do que o sistema PH tem. Procure os nossos consultores, procure a nossa equipe, para a gente poder ajudar vocês a fazerem escolhas seguras do que vocês querem, tá bom? Gente, muito obrigado, grande abraço.